O Retorno das Tribos Pássaro, de Ken Carey. Introdução. Embora a comunicação com seres desencarnados não seja, nas nações industrializadas, uma prática de uso frequente, esse tipo de comunicação tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento humano. Desde os tempos remotos, as pessoas sempre procuraram o apoio e a orientação dos que estão do outro lado. Na Grécia Antiga e na China, os oráculos eram consultados com regularidade. Os conselhos recebidos eram seguidos à risca na vida do dia a dia. Do Estreito de Bering à Terra do Fogo, as tribos nativas americanas honravam e reverenciavam os espíritos dos seres invisíveis. Tanto o Velho como o Novo Testamento contém passagens ditadas por seres sem forma física. A história humana, recente e antiga, fala frequentemente de poetas, de santos, de místicos e mesmo de estadistas e cientistas que já tiveram encontros significativos com seres metafísicos de uma forma ou de outra. Hoje, com regularidade crescente, mensagens canalizadas de seres espirituais vêm se infiltrando pela mídia da nova sociedade de informação, aparecendo em filmes novos, livros, artigos, vídeos, documentários de televisão e entrevistas. E a explosão de interesse pela canalização não apresenta nenhum sinal de arrefecimento num futuro próximo. Conquanto eu veja, em geral, esta nova onda de reforço metafísico como um progresso positivo, um critério na definição do valor e da exatidão de qualquer fonte em particular continua sendo de vital importância. Não se deve permitir que uma informação exterior, física ou metafísica, substitua a própria convicção, nem pressupor que essa informação tenha mais validade do que a experiência de primeira mão. A informação espiritual genuína ajuda no aprofundamento e na expansão da própria experiência nesse universo milagroso e pouco explorado. Jamais pede que coloquemos de lado nossa própria experiência para favorecer a crença ou a ideologia de outrem. Minha habilidade pessoal para abrir o caminho para a informação do mundo do espírito desenvolveu-se somente no fim de um período de 7 anos, durante os quais minha família e eu vivemos em estreita ligação com a terra, cuidando de uma horta, ordenhando uma vaca, plantando e preservando grande parte de nosso alimento e provendo da forma mais prática muitas de nossas necessidades. Durante esses 7 anos, aos quais nos referimos jocosamente como o nosso jejum de mídia, vivemos sem televisão, rádio, jornais ou revistas. As notícias que recebíamos vinham da terra, com a suave passagem de suas estações e das pessoas que nos rodeavam. Não tínhamos eletricidade nem encanamentos. Tirávamos nossa água de uma nascente próxima, usávamos lampiões a querosene, rachávamos lenha para suprir nossas necessidades de calor e de cozinha, e, em geral, dirigíamos-nos à rica textura do nosso remoto ambiente rural para buscar um maior entendimento de nós mesmos e do mundo natural no qual vivíamos. Embora um período como esse de simplicidade exterior não seja requisito imprescindível para se desenvolver a sensibilidade ao mundo dos espíritos, esses 7 anos, de 1973 a 1979, foram, para mim, de grande ajuda no compreender a distinguir entre os muitos tipos de canalização que podem ocorrer. Aprendi que, desenfatizando a mídia exterior, a mídia interior vinha cada vez mais frequentemente à minha atenção. Eu estava intrigado e fascinado. Passava todo o meu lazer examinando isso. Com o tempo, passei a ver meu corpo humano como uma espécie de rádio biológico que podia ser ajustado para receber em frequências informativas diferentes. Entendi que existiam certas frequências nas quais havia uma percepção interior da natureza prática e profunda. Uma percepção que poderia me ajudar a ser uma pessoa mais carinhosa e compassiva. Uma percepção que enriqueceria consideravelmente a qualidade do meu relacionamento com a família, com a terra e com a sociedade.
Também notei frequências mais baixas, que nada mais faziam do que provocar estática no pensamento humano coletivo. Nelas, logo encontrei entidades que prontamente demonstraram um fato que vale a pena salientar neste momento, quando tantas pessoas vêm se interessando pela canalização. Não há nada inerente ao fato de se estar desencarnado que por si só implica a presença de uma inteligência maior. Todavia, nas frequências mais finas e sutis, era bem diferente. Nestas, encontrei seres em associação totalmente diversas, seres cujas naturezas apenas poderiam ser sugeridas pela nossa terminologia corrente. Entidades espaciais de grande inteligência, habitando as mais altas frequências do contínuo luz-energia, vivendo, respirando, com a essência de seu ser, na eterna presença daquela imensa realidade que chamamos de Deus. Vale a pena conhecer essas criaturas. Para dizer a verdade, não creio que tenha havido época em que a inteligência recebida dessas entidades fosse tão urgentemente requerida por uma sociedade humana como hoje. À medida que nossa presente geração faz seus malabarismos com os múltiplos desafios da instabilidade econômica, armas nucleares, a epidemia de AIDS, a deteriorização do ambiente e as numerosas crises presentes e pendentes, os pensamentos, as ideias e as perspectivas desses seres eternos podem nos ajudar a ver o nosso mundo com olhos menos carregados. A comunicação com eles pode ser um importante catalisador na evocação de toda nova espécie de pensamento pós-histórico. Uma forma de pensar que, em vez de perpetuar problemas, revela soluções. Não é necessário ser um Sherlock Holmes para notar que nossos problemas têm suas raízes nos nossos métodos de pensar. E nosso pensar enraizou-se em suposições de tal forma arcaicas que até se duvida que tenham passado por qualquer avaliação crítica desde a última era glacial. Analogicamente, não se resolveria, afinal, os problemas de uma sociedade de bolotas de carvalho tentando melhorar os métodos bolota de pensar, mas sim por uma bela e terrível explosão que liberasse o poder magnífico do carvalho implícitos nas suas bolotas. A objetiva pela qual nós, seres humanos, vemos a realidade foi travada em foco míope por tanto tempo que já a enferrujou no lugar. Nossa tendência é ver o físico através do físico, esquecendo o espiritual e o eterno. Com os olhos presos num emaranhado de teias respeitadas, raramente chegamos a ver uma só árvore. A floresta, para a maioria das pessoas, tornou-se uma lenda. Limpando as teias de nossos olhos e dando uns poucos passos para trás, dentro da clareira de uma consciência maior, podemos tentar mais do que um mero exercício de percepção. Nosso futuro, o futuro de nossos filhos, a própria qualidade da vida na Terra pode agora depender exatamente de uma compreensão maior do mundo que nos rodeia. Diante dos nossos preconceitos culturais atuais, alcançar uma visão mais larga das coisas seria totalmente improvável, não fosse o fato de termos realmente uma ajuda à nossa disposição. Durante a última década, um número crescente de pessoas tem tido encontros com seres do mundo espiritual que a tradição ocidental, um tanto simplisticamente, chama de anjos. Tenho notado, como outros também, que esses seres não são todos do mesmo tipo, mas pertencem a inúmeras tribos ou famílias, cada grupo com seus próprios propósitos e esferas diferentes de atividades. Certas tribos angélicas, por exemplo, raramente interagem com a Terra e com seus habitantes. Outros têm estado intimamente envolvidos com este planeta desde seu início, sendo, de fato, os agentes e fiscais do desenvolvimento orgânico que ocorre. Nessa segunda categoria de anjos, há muito tempo associados com a vida biológica, existe um círculo altamente especializado de seres responsáveis pela educação da humanidade. Embora essas entidades, que sabemos ter em raras ocasiões assumido a forma humana, tenham propósitos a longo prazo de natureza mais generalizada, sua meta imediata é a liberação de nossa raça daquilo que eles chamam de encantamento da matéria.
Durante o inverno de 1986-1987, estive envolvido numa série especialmente significativa de encontros com entidades desse tipo. Com poucas exceções, os encontros tomaram a feição de sessões de diálogos gravados, depois transcritos pela minha companheira Sherry. Dessas transcrições, selecionei passagens-chave que são apresentadas nesse livro. Nos capítulos que seguem, compartilho relatos na primeira pessoa de várias entidades angélicas diferentes, alguns deles cobrindo campos de percepção bastante extensos no mar do ser eterno, outros se aglutinando, como cristais solitários, individualizando-se num certo momento para encarnar por uma estação ou para um só propósito ou por um dia. Às vezes, essas identidades individuais oferecem memórias e perspectivas altamente específicas, mas todas essas perspectivas surgem, em última instância, da mesma fonte. Cada uma vê o todo partindo de um ponto diferente na circunferência do grande círculo mágico do ser eterno. Falam do papel único desta Terra no desenvolvimento galáctico, do propósito da presença humana neste mundo, da revolta das tribos guerreiras, do papel das Américas. E falam de sua própria engenharia angélica através dos bastidores, como trabalharam durante milênios sob a superfície dos eventos humanos, levando pacientemente nossa raça na direção dos tempos nas quais hoje estamos vivendo. Pelos seus relatos da história humana passada, de vislumbres interiores do momento presente e de eventos ainda por acontecer, suas perspectivas combinam-se para revelar uma nova compreensão fascinante e significativa da nossa situação global atual. Uma das características mais interessantes do meu trabalho com essas entidades tem sido a habilidade que elas têm de evocar acontecimentos vivos do passado. Nos meus primeiros encontros, documentados nas transmissões Estrela Semente, foi colocada tamanha ênfase na importância de ter a minha atenção voltada para o momento atual, que esse aparente enfoque no passado pegou-me de surpresa no início. Por algum motivo, eu nunca tinha pensado em anjos que tivessem o atributo da memória. E viagem no tempo? Pensei que isso pertencia somente ao reino da ficção. No entanto, quando me pus à vontade dentro da presença elétrica do grande ser que narra os primeiros capítulos deste livro e comecei a mesclar-me com sua presença num campo compartilhado de percepção luminosa, fiquei impressionado com que o primeiro parecia total incongruência. Na aceitação da natureza do momento presente de seu espírito atemporal, vi que eu compartilhava de sua compreensão do passado. Eu conseguia ver eventos do passado como se estivesse olhando um holograma extraordinariamente vivo. Na presença dessa consciência angélica, inteiramente descontraído, pus-me em contato com o que parecia ser um tipo de memória coletiva, um registro vivo, detalhado do conhecimento e da experiência humana. Para mim foi só um começo. Após uma hesitação inicial, devido sobretudo ao assombro que isso me causava, resolvi tocar para frente. Soltei-me e me abri plenamente à experiência de fundir-me com o anjo. E assim, me senti em profunda comunhão interior com seu poderoso campo de consciência. Juntos, tornamo-nos um com o ser cujo desabrochar formou esse universo. Após um tempo de repouso na presença desse imenso amor, saímos flutuando, por assim dizer, para experimentar alguma das manifestações dimensionais daquele amor, como apareceram numa certa tarde de uma época agora passada, mas estranhamente presente no momento em que as vi. Em torno de mim, imagens começaram a tomar forma. No princípio, pareciam obscuras e indistintas, mas aos poucos iam entrando em foco. Incrédulo, eu observava uma figura escura, com um cocar flamejante, andando lentamente pelo topo de uma colina, no meio de um mar de grama da pradaria, acenando suavemente à sua volta na luz do sol da tarde. Eu sentia como se o conhecesse, como também conhecia os soldados de azul em cuja direção ele caminhava devagar, os braços estendidos num gesto de paz. Na minha mente, uma voz falou. O amor, como também a energia, disse, não podem ser destruídos. Onde o amor edifica, dentro da expressão dimensional, deixa alterações emocionais na textura do universo, traços como gravuras multicoloridas nos éteres.
onde duas pessoas amaram, onde uma comunidade humana já compartilhou da expressão do amor, quer tenha sido ontem ou há 10.000 anos, esse amor ainda está presente e ainda pode ser experimentado. Os eventos podem ser reconstruídos pelas impressões do amor. Podem ser reexperimentados com uma lucidez quase indistinguível de sua primeira ocorrência. Abrimos para você essa janela que leva a um momento anterior para que você possa apreciar mais plenamente os longos séculos de preparação que forneceram o contexto do seu mundo moderno. Fomos enviados para iluminar sua compreensão da presente condição humana e para levá-lo numa viagem através de momentos significantes de troca entre anjos e humanos, para que você possa sentir mais completamente a grande energia que está por detrás do poder que agora está varando a superfície dos eventos humanos. Quando você compreender o passado como nós o compreendemos, entenderá a inevitabilidade e a eminência do despertar do Criador na família humana. Você estará em posição para cooperar mais integralmente com os propósitos do Grande Espírito, porque finalmente os reconhecerá como seus. Assim tiveram início essas comunicações. Como uma canção entrando pela minha janela, elas chegaram. Tons puros no vento, correntes de consciência vindas de uma parte menos conhecida do reino. Acolhi-as. Eu não tinha conflitos com esse material, nenhuma tensão. Não fiz nenhum esforço para compreender, lembrar, acreditar ou desacreditar. Quando acabaram, o que me pertencia ficou comigo. O que não me pertencia não estava mais em parte alguma. O propósito destes pensamentos impressos é ligar aqueles que os leem com a fonte de onde fluem e com o lar pelo qual clamam.